Para você se comunicar com alguém, você precisa entrar no mundo dela. Você precisa perceber as dores dela. Você precisa estar sensível para a realidade dela. Quando você estabelece o que eu chamo dessa conexão, quando você se conecta com a outra parte, essa conexão abre as portas do coração, dos corações da outra parte, para que a sua mensagem seja transmitida. Então, transmitir mensagem, comunicar, é muito mais do que falar. Exatamente. A fala é só um pequeno ingrediente da comunicação. Sejam muito bem-vindos ao Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. O episódio de hoje é pra lá de especial. É com Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores do Brasil. Gente, o Flávio, ele era vendedor, né? Ele é carioca. Ele começou vendendo curso de inglês, depois ele montou o próprio curso, que é o WhatsApp, e ele decolou no mercado, no mundo dos negócios. E ele é um exemplo. Há uns anos atrás ele comprou o Orlando City, que é um time dos Estados Unidos, vendeu por um valor muito maior pelo que ele comprou. Ou seja, é um cara que o que ele toca vira ouro. O que ele toca se transforma. Ele virou um exemplo. E no episódio de hoje, que é formado por trechos do Brunecast, eu participei do Brunecast, que é o podcast do meu irmão Thiago Brunet, com o Flávio Augusto, e eu selecionei os trechos em que o Flávio fala sobre comunicação e trouxe aqui para você. Então, o que tem de melhor, a opinião dele sobre como se comunicar, você vai assistir já já. E eu quero destacar uma coisa muito interessante. O Flávio, ele começa a se comunicar na internet há 10 anos, quando ele já era rico, quando ele já tinha prestígio. Ele não entra na internet, ele não começa a ter um canal no YouTube para ficar famoso. Nada disso. Porque muitas pessoas têm essa motivação. E ok, tá? As pessoas querem ficar famosas, beleza. Elas querem dinheiro, ok. Só que o que motivou o Flávio a compartilhar o que ele sabe foi justamente a vontade de agregar valor às pessoas. E isso é muito forte. Isso é muito poderoso, porque a motivação do coração é muito genuína, porque sempre que você faz bem a alguém, você está cumprindo um propósito maior. E é isso que ele faz há 10 anos e muito bem. E tem 3 pontos que eu quero que você preste atenção, que ele fala durante a entrevista, durante a conversa que ele tem comigo. Uma é sobre a decisão dele se tornar um comunicador. Como é que você que está me ouvindo, que me acompanha, decidiu ser um comunicador? Comunicador é todo aquele que tem algo a dizer e diz. Não é quem se formou numa faculdade, não é isso. Comunicador do século XXI tem uma mensagem e entrega. O Flávio é do empreendedorismo e ele começou a falar sobre isso na internet. O outro ponto que eu quero que você preste atenção é a importância de gerar conexão. Em determinado momento da conversa, o Flávio Augusto diz assim: comunicação não é só falar. E ele está certíssimo. Comunicação é quando um fala e o outro entende. Aí sim eles se comunicam. E a comunicação ela é mais eficiente à medida que você aumenta a conexão com as pessoas. E no episódio de hoje ele vai te falar como é importante gerar conexão. E o terceiro e último ponto é que ele conta como a história dele é um cara de origem simples, da zona oeste do Rio de Janeiro, que se tornou um bilionário. É um dos caras mais ricos do Brasil. O nome dele está na lista da Forbes, né? Ele é um cara exemplar, assim, as pessoas admiram a capacidade que ele tem. Então, ele conta como a história dele influenciou na forma que ele comunica quem ele é. E aqui tem muito valor no que eu estou compartilhando com você agora, porque a sua história ela também vai contribuir com a sua mensagem. Então, preste atenção nesse episódio. Ele está cheio de dicas que vão ativar o seu conteúdo, destravar a sua mensagem e te apontar uma direção. Espero que vocês gostem. Com vocês, Flávio Augusto. Flávio, os resultados que você foi alcançando ao longo da vida, ao longo da sua trajetória, te colocaram no topo, um lugar de muita visibilidade. E isso gera admiração, mas isso também gera inveja. Gera raiva em algumas pessoas, porque a felicidade às vezes incomoda. Só que você consegue se comunicar de uma forma
que você afasta essa imagem do cara que quer ostentar, que quer tirar onda, que quer dizer que é o bonzão, sabe? E eu acho que essa postura é péssima, mas funciona muito no mundo de hoje. Muitas pessoas fazem. Eu quero saber como você decidiu ser do jeito que você é, se é natural ou se você entendeu que a simplicidade na forma de comunicar, ela faria diferença. A forma de comunicar sem esbanjar seria eficiente. Queria saber se isso foi algo natural ou se é algo que você entendeu que precisava fazer dessa forma. Essa pergunta é muito interessante, cara. Eu fui criado, meus pais eram muito ativos na igreja e eles faziam muito trabalho social. Uhum. Então eu passei a minha infância e um pedaço do início da minha adolescência acompanhando meus pais nessa missão quase que humanitária, porque eles sempre trabalharam em favelas, em lugares muito pobres. A minha família era uma família de classe média baixa. Eu fui pegar avião com 20 anos, com 19 anos eu fui num restaurante pela primeira vez, eu andava de ônibus cheio, lotado, enfim. Nunca me faltou comida, não era uma família assim que a gente tinha problema para comer. Sim. Graças a Deus a gente sempre teve comida, roupinha. Então, mas era uma vida muito dura, muito limitada, não é? Uma vida bem limitada. Só que o trabalho dos meus pais, do meu pai e da minha mãe especificamente, sempre foram em favelas. Então, por muito tempo, acompanhando eles nesses trabalhos, meus amigos eram da favela. Sim. Eu brincava com os meus amigos da favela. A gente ia visitar casas de pessoas nas comunidades que era de madeira a casa, chão batido. Uhum. E eu brincava, levava meus brinquedos, e aí sempre tinha uma criança ali, e aí eu me comunicava com essas pessoas, a gente brincava. Então duas coisas aconteciam. Primeiro, eu era sempre visto como filho de rico. Então eu sempre fui visto como rico. E de fato, na comparação, para aquelas pessoas, eu era rico. Primeiro que eu tinha pai e tinha mãe. A maioria não conheceu o pai, não conheceu a mãe, ou já morreu, já está preso. Você entendeu? Sim. Então, para começar, eu tinha uma família. Não é? Tinha comida, tinha roupa, eu estudava em escola pública, então eu já era rico. Para aquela referência, eu já era rico. Então, eu era visto como rico. Só que eu também entendia que isso ninguém me ensinou. Não me lembro de alguém ter me ensinado, mas eu me lembro de eu me preocupar em não ficar falando. Não parecia arrogante. Não parecia arrogante para os meus amigos que eu brincava. Eu dava brinquedos no Natal. Eu ia lá com meus pais e escolhia os meus brinquedos. Eu ganhava novos e dava os outros para aquelas pessoas. E fiz muitos amigos. Isso eu vivi da minha infância, depois na minha adolescência. Isso parou quando eu saí de casa aos 15 anos para o Colégio Naval. Uhum. E aí, assim, minha vida tomou assim, um rumo diferente. E meus pais continuaram fazendo aquele trabalho. Fizeram por anos, décadas até. Eu penso que essa convivência minha me ajudou, me ensinou de alguma forma um princípio básico da comunicação, que é a empatia. Excelente. Para você se comunicar com alguém, você precisa entrar no mundo dela. Você precisa perceber as dores dela. Você precisa estar sensível para a realidade dela. Quando você estabelece o que eu chamo dessa conexão, quando você se conecta com a outra parte, essa conexão abre as portas do coração, dos corações da outra parte, para que a sua mensagem seja transmitida. Então, transmitir mensagem, comunicar, é muito mais do que falar. Exatamente. A fala é só um pequeno ingrediente da comunicação. Não é? A fala é um ingrediente importante. Importante. A oratória é um ingrediente importante. No entanto, se você não tiver esta conexão, você não vai conseguir estabelecer essa comunicação. Então, eu aprendi, e talvez isso seja natural da minha parte, que se eu estou na internet e o meu objetivo verdadeiro, porque se ele for falso, ele cai no dia seguinte. Ninguém se sustenta. Você se sustenta 10 minutos mentindo. Talvez você se sustente 10 dias fazendo bravata na internet. Mas 10 anos não.
Em 10 anos você cai. O que é falso, ele não se sustenta com base na mentira. Atores não prevalecem publicamente, porque uma hora a máscara cai. Isso é fato. Então o que acontece? Se eu tenho um objetivo de transmitir o que eu aprendi, que me tornou o que eu me tornei, tanto financeiramente, tanto do ponto de vista de resultados profissionais. E se eu tenho de verdade um objetivo de transmitir isso para um público, e eu sei que a realidade desse público não é uma realidade que anda no avião que eu ando, não é uma realidade que mora na casa que eu moro, que come nos lugares que eu como, que pode ter acesso às coisas que eu tenho. Tudo isso é bom, é legítimo, não vamos ser hipócritas, ganhar dinheiro é muito bom. Claro. É excelente. Mas não é a realidade de quem eu digo que quero ajudar. Se eu digo que quero ajudar alguém, eu preciso descer no mundo desse público. Eu preciso me conectar com essas pessoas. Eu preciso abrir as portas dos corações dessas pessoas, não como alguém que é superior, não como alguém que é melhor porque tem. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem porcaria nenhuma. Então isso aí é de uma pobreza impressionante alguém ser medido pelo aquilo que tem. Ter é bom, mas ter não define o que nós somos. Não é? Então, quando a gente... Não é um exercício de humildade, é um exercício de comunicação. Exato. Eu preciso criar uma conexão e trabalhar com essas pessoas, entendeu? Talvez a prática disso por tanto tempo tenha me dado características mais simples. E eu aprecio, entendeu? Eu acho feio, desculpa, até só para concluir, eu acho feio o cara ostentar. Eu tenho vergonha alheia da ostentação. Entendeu? Me dá vergonha, me dá um sentimento ruim a ostentação. Eu acho que é uma declaração de pobreza. A ostentação é uma declaração de pobreza. Ela é assim, olha, quem ostenta está dizendo assim, olha, eu sou pobre, apesar do dinheiro que eu tenho. Então, não é pobreza financeira, é a pobreza... Pobre homem, só tem dinheiro. Pobre homem, só tem dinheiro. Então, eu acho feio, então eu acho brega. Eu acho a ostentação brega, entendeu? O cara ficar mostrando que tem brega. Agora, acho que a gente também pode ser livre. Eu também não vou aqui fazer voz de pobreza e vou vir aqui todo igual um trapo, entendeu? Com a roupa feia, ou eu vou ter um carro feio. Não. Ou vai ficar impondo que o outro seja como ou você impondo, não impõe nada. Agora, eu gosto, eu tenho carros bons, moro em lugares bons, eu tenho coisas boas, eu só não faço disso a minha identidade. E como o Flávio falou, em outras palavras, eu vou parafraseá-lo. A comunicação ela acaba sendo um exercício de humildade para se conectar. No sentido de que você não é autossuficiente, você precisa do outro. Aí está a empatia, você precisa olhar para o outro. Isso é um exercício de humildade. Isso só acontece quando você se interessa pelo que o outro se interessa. E não quando você quer impor o seu interesse à pessoa que está te escutando. É isso? É isso mesmo. Porque senão é muito fácil a gente transformar uma rede social num instrumento de autopromoção. Eu não estou dizendo que é errado. Você pode, quem quiser se autopromover na internet, pode se autopromover na internet. Você pode fazer seu marketing pessoal. Não tem problema nenhum, entendeu? Isso não é errado, não é nenhum crime, não é pecado, nada disso. Não é? Mas se você diz que a sua proposta é outra, mas usa como autopromoção, aí nós temos uma dissonância e essa dissonância, ela uma hora cai. Esse é o problema. A peneira da vida está aí, né, Flávio? Não tem problema, cara. Poxa, não tem nenhum problema. Eu acho até que tem muita gente na internet que precisa ver um carrão bonito, ver uma casa bonita. Para se inspirar. Para se inspirar. Não acho que é problema. Então eu não estou demonizando nada aqui. Eu estou falando das intenções do nosso coração que a gente sabe, né? Se eu quero uma coisa e ajo de outra forma, uma hora a gente não está autêntico. Isso. Por exemplo, sobre esse lance de postar coisa boa, o que eu vejo é o seguinte: quando você posta uma vez, você pode até estar inspirando. Quando você posta aquilo todo dia, você está massacrando emocionalmente a outra pessoa, porque ela não pode ter. Então fala assim, poxa, gente, eu tenho esse carro aqui, ou uso essa caneta aqui, ou tenho um avião aqui e tal. Você pode estar inspirando, caramba, o cara saiu do subúrbio, aí, cara, tem um time de futebol hoje, anda de um avião próprio, não sei o que e tal. Só que se você fizesse todo dia, a pessoa fala assim, cara, cara chato, eu já vi. A felicidade incomoda nesse caso. Eu já vi que você mora nessa casa, já vi que você come camarão todo dia. Então, chega uma hora que enche o saco das pessoas também, né? Essa questão também de inspirar sem massacrar emocionalmente é uma linha de comunicação importante. Mas isso vai cair na efetividade da comunicação. Ela, a partir de um certo ponto, é igual um bolo. Se você botar
a quantidade certa de ingredientes, no tempo previsto, o bolo vai ficar bom. Mas se você errar na quantidade de ingredientes, botar demais um determinado ingrediente, aquele bolo vai virar um Frankenstein. Então, comunicação também é assim. Interessante. Você tem uma dose de acordo com o teu propósito. Você tem que ser sensível. A gente que se comunica com muitas pessoas precisa ser sensível para saber se você vai alcançar o teu objetivo. Se não, você não está alcançando o seu objetivo. Você está criando... Ao contrário. Você pode, às vezes, atrapalhar e você vai perder relevância na sua comunicação. É o que vai acontecer. Quero fazer só mais uma pergunta sobre comunicação. Há 10 anos, Flávio, você está na internet disparando a sua mensagem, se comunicando com as pessoas. Só que a sua formação é em vendas. Você virou um empresário, você virou um grande empreendedor. Em determinado momento começou a disparar sua mensagem. Eu acredito que todo mundo tem uma mensagem. Todo mundo pode contar uma história a partir das vitórias e das derrotas que nós tivemos. Então, eu acho que todo mundo pode ser um comunicador, desde que diga o que tem para dizer. E você, Flávio, fez essa opção. Em determinado momento, depois do sucesso como empreendedor, como empresário, como pai, marido, você decidiu se comunicar. E eu quero saber por que você tomou essa decisão. Por mais que não tenha sido uma decisão naquela época intencional, mas por que você decidiu ser um comunicador, comunicar o que você sabe? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu tomei a decisão de ser comunicador 30 anos atrás. Uau. Quando eu comecei a trabalhar com vendas. E vendas depende de comunicação. Total. Não é? E eu vendia em telefone público no Rio de Janeiro. Passei ontem lá no aeroporto Santos Dumont e mostrei para o meu filho, aqui que eu trabalhava, em pé, aqui nesse telefone público. Enfim, e comunicação por telefone, pessoalmente, fazia treinamentos de vendedores. Então, eu também me treinei em comunicar publicamente numa audiência pessoal, não é? Com 40 pessoas, com 100 pessoas, com 500 pessoas, por muitos anos, por muitas vezes. Depois, num dado momento, a empresa cresceu tanto que a gente passou a ter uma emissora de televisão interna, uma TV corporativa, onde eu passei a me comunicar com as câmeras, desde 2004. Passei a me comunicar com as câmeras. Então, a gente fazia transmissões ao vivo, na época via satélite, transmitindo por satélite. A internet não era o que é hoje. Não é? Enfim. Então, eu treinei em comunicação nas mais diversas vertentes, vendendo por telefone, vendendo pessoalmente, num auditório com muita gente, na televisão, ao vivo, gravado, com áudio. Então, quando em 2011 eu comecei o Geração de Valor, eu já estava muito treinado. Então, eu não comecei a minha vida de comunicação nesse momento. Excelente. A diferença é que eu estava comunicando para dentro. Eu estava comunicando para dentro. Então, eu tinha uma abordagem comunicativa, uma abordagem sobre mentalidade, sobre forma de pensar, sobre gestão de emoções, sobre treinamento de performance de vendedores, de tudo, internamente já por muitos anos. O que me fez me comunicar para fora? Essa foi a minha perspectiva. Porque num dado momento eu falei, olha, eu me comunico para dentro. A partir deste ano, a partir de agora, eu vou fazer o que eu faço para dentro, eu vou fazer para fora. Então, do nada, eu tinha ali já 39 anos, apareceu um cara do nada que ninguém conhecia. Por que ninguém conhecia? Porque eu sempre fui um empreendedor discreto. Nunca fui o cara que fui em eventos, roda para tomar vinho, para jogar golfe, para fumar charuto, coisas que os empreendedores fazem para fazer network. Eu nunca participei disso porque eu estava muito ocupado construindo meu negócio. Eu estava bastante ocupado construindo meu negócio. Era uma escola a cada 2 dias que a gente inaugurava nessa ocasião. Era a cada 2 dias a gente inaugurava uma escola física no Brasil. Era um ritmo alucinante. E aí o que acontece? Nesse cenário eu estava nos Estados Unidos, eu tinha já vingado no meu projeto de gestão à distância, eu já tinha executivos trabalhando, tocando o negócio. Eu já não participava do dia a dia do negócio, apenas orientava os meus executivos e o negócio crescia 50% ao ano. Foi uma vitória maravilhosa para mim, mas por outro lado me deixou o tempo vago. E esse tempo vago que eu fiquei, de repente eu estava muito rico, ganhando múltiplas dezenas de milhões de reais por ano,
com 39 anos de idade, morando nos Estados Unidos e com um monte de tempo vago. E aí, num determinado momento, eu comecei a me perguntar o que eu faria nesse tempo vago. Me veio a vontade de fazer o que eu fazia para dentro, para fora. Bom, chegou a hora de eu botar para fora aquilo que eu sei. Então, quando eu botei para fora, eu não era alguém que estava aparecendo na internet para vender um livro para ficar rico. Eu não era alguém que estava aparecendo na internet que queria ensinar alguém a ficar rico vendendo um livro de como ficar rico. Entendeu? Eu era alguém que não precisava da internet, que não queria vender nada na internet, que já era muito bem sucedido naquilo que eu já estava fazendo há quase 2 décadas e que tinha um objetivo, naquele meu tempo vago, de impactar pessoas para fora. Naquele momento era só esse o meu objetivo, entendeu? Eu não tinha nenhuma outra pretensão. O que eu não esperava era o crescimento tão rápido. Eu fazia live com 35 mil pessoas em 2014. Caramba. Com 3 milhões de seguidores no Facebook. Na época era o Facebook que bombava. Não é? Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, assim, eu acabei sendo pioneiro para algo que hoje é muito comum. E eu acho muito positivo ser muito comum, porque tem mais gente falando, as pessoas têm mais alternativas para aprender. Isso é muito positivo. Né? Mas aí eu simplesmente dei sequência a uma jornada de comunicador. Né? Agora, quando você fala que foi tudo muito rápido, isso gera uma impressão que não é tão exata. Sabe por quê? Porque, pelo que você contou da sua história aqui... São 30 anos, né? Ao longo, você vem se preparando para falar com pequenos grupos e vai testando e vira um empreendedor até que o momento quando você vai falar para fora, você já está pronto. Foi rápido depois da intencionalidade. Depois que ele se preparou 30 anos. Mas assim, para mim a expectativa foi muito rápida. Sim. Assim, eu não abri um canal, abri um perfil no Facebook, acho que em 1 ano e meio tinha 2 milhões de seguidores. Eu não esperava, não era esse o meu objetivo. Gente, eu avisei. Esse é um episódio especial, pra lá de especial. Flávio Augusto é um dos maiores empreendedores do Brasil e um dos grandes comunicadores do nosso país. Um dos maiores comunicadores do nosso país. Ele tem milhões de seguidores. Ele tem uma multidão que o segue. E por quê? Porque a mensagem dele ajuda as pessoas. E tá aqui algo que eu acho que você pode fazer, que você pode aplicar na sua vida. Bota uma coisa na sua cabeça. Sempre que a sua mensagem, eu vou reforçar esse conceito aqui no encerramento do Pode Comunicar de hoje. Sempre que você fizer algo mirando o bem das pessoas, você vai estar cumprindo um propósito maior, mais elevado, mais digno, mais bonito. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Pega o link, compartilha com amigos e amigas, pessoas que gostam de comunicação, que gostam de empreendedorismo, que gostam do Flávio Augusto, pessoas que querem ativar o conteúdo e a mensagem e ajudem a compartilhar essa mensagem do bem. A gente se vê no próximo Pode Comunicar. Saúde e paz.